Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso podcast Caminho para o Gol. Estamos de volta. Depois de uma pequena pausa, estamos de volta com mais um episódio. Eu sou Vitor Alberici e hoje a gente já começa com um convidado muito especial. E para introduzir esse nosso convidado no bate-papo, estou sempre com ele, meu amigo Rafael Brito. Olá, Vitor. Grande prazer estar falando aqui com você novamente. Episódio número 7. Chegamos ao episódio de número 7. E um número desse emblemático, melhor ainda, vamos conversar com alguém que está em terras portuguesas, onde esse número tem um peso gigantesco. Seja muito bem-vindo, Hugo Almeida. Obrigado, Rafa. Obrigado, Vitor. Eu fico muito feliz pelo convite, ainda mais porque antes de mim me antecederam grandes profissionais como o Igor, como o Fred, como o Jorge, né? Também eu acompanho a carreira de perto. Então, para mim, é um prazer poder estar expondo um pouco das minhas experiências para vocês e para os nossos ouvintes, e também estar debatendo algumas ideias que possam vir também trazer um pouco de conhecimento a mim, é claro, e a todos que estarão envolvidos nessa conversa aqui. Maravilha, Hugo, é um prazer para a gente receber, já um profissional que a gente estava na nossa lista de um dos primeiros convidados, e esperamos o momento certo para trazer um convidado desse peso. Rafael já adiantou um pouquinho da sua história, né? Já falou que você está em Portugal, então conta um pouquinho da sua carreira, da sua história, para o nosso ouvinte conhecer melhor também. Bom, pessoal, apesar de ser jovem, né, e de ter pouco tempo de carreira, né, se for considerar o tempo só como treinador, eu tenho somente 5 anos, o meu vínculo com o futebol vem desde os 10 anos, né? Aos 10 anos eu comecei, digamos que, a despertar aquele amor pelo futebol, com meu pai. Ele começou a me levar aos estádios em Brasília, né, para assistir o meu querido Gama, né? E nessa altura também foi quando eu comecei a minha carreira como atleta, ali no futsal. E como atleta eu segui até a volta dos 19, 20 anos, né? Que foi quando eu cheguei ao profissional, só que naquela altura eu não tinha a cabeça que eu tinha hoje e também já previa que eu não teria tanto sucesso quanto eu gostaria por fatores técnicos, né? Então eu resolvi abandonar o futebol naquela altura. Naquela altura eu jogava no Ceilândia, e resolvi entrar para o curso de Educação Física, né? Eu tinha passado no curso um ano antes de completar os 18 anos no caso, só que nessa altura eu resolvi, digamos que, dar uma última aposta dentro do futebol. As coisas não correram bem como eu esperava e caí de cabeça dentro do curso de Educação Física. E entrando no curso de Educação Física, eu não quis me aproximar logo de início do futebol. Eu fui mais para a área do fitness, fui mais para a área do treinamento funcional, para o trabalho com pessoas que possuíam diabetes, enfim, com públicos e tipos de trabalho totalmente distantes do futebol. Só que ali, já no final da graduação, isso no ano de 2016, eu voltei ao futebol como atleta universitário da Universidade de Brasília. Nessa altura, a gente se preparava para o Brasileiro Universitário, que seria disputado em Palmas. O nosso, até então, treinador, ele recebeu um convite para trabalhar nos Estados Unidos. Ele teve que abandonar o cargo às pressas e a universidade teve que arrumar um substituto ali, quase que faltando um mês para a competição. E como a universidade naquela altura estava com problema nos editais de contratação, e eu tinha vínculo com a Universidade de Brasília, com uma bolsa de estágio, né? Que no caso eu fazia estágio em outro departamento da universidade. Eles acabaram por me fazer o convite. Eu comecei como treinador da equipe, embora não quisesse, né? Embora tivesse recusado o primeiro convite, mas acabei por me encontrar na função logo nos primeiros treinos, logo nos primeiros jogos, e é o que eu venho exercendo até hoje. Da Universidade de Brasília veio a primeira oportunidade para trabalhar no futebol profissional, né, que foi através da UPS, que era nosso arquirrival na altura, e que tinha um vínculo de parceria com a equipe do Paraná, que era uma equipe que na altura disputava a primeira divisão de Brasília. Então
Eu fiz os meus primeiros trabalhos no futebol profissional como analista dessa equipe, consoante ao trabalho de treinador na UNB. Em seguida, no ano seguinte, a gente, com esse projeto que a gente tinha na Universidade de Brasília, um clube de Brasília chamado Capital, que na altura disputava a segunda divisão, nos chamou para fazer uma parceria entre esse nosso projeto dentro da universidade e o clube, né, que passava por maus bocados a nível financeiro. Então, eu recebi a minha primeira oportunidade de treinar uma equipe a nível profissional através dessa parceria. Nesse ano em questão, em 2017, a gente não foi tão bem, mas o trabalho que a gente conseguiu fazer fora de campo, principalmente a nível de resgate da imagem do clube, foi positivo para o presidente até então, e o convite foi renovado em 2018. Em 2018, a gente começou a colher os frutos do trabalho que a gente fazia especificamente na universidade desde 2016 e com o clube desde 2017. Então, nesse ano, eu tive o prazer e a felicidade de obter meu primeiro título como profissional, como treinador principal no profissional, que foi ao conquistar o acesso da segunda divisão de Brasília com o Capital. Também conseguiu os primeiros títulos com a universidade ao ser campeão de Brasília universitário. E, em seguida, após esse mágico ano de 2018, as coisas começaram, digamos que, a andar para valer para mim na minha carreira. Eu, digamos que, particularmente, eu comecei a ver que tinha algum potencial, que tinha algum talento que poderia ser lapidado caso eu levasse a sério essa ideia de ser treinador, e foi o que eu fiz. Então, já no ano seguinte, eu segui no Capital na primeira divisão, tive a primeira oportunidade de trabalhar no Campeonato Brasileiro, auxiliando o folclórico, o Aldemar Lemos. Em seguida, me desafiei a vir para Portugal para fazer um mestrado e conseguir aumentar um pouco dos meus conhecimentos específicos dentro do futebol, e as portas aqui, digamos, começaram a se abrir. Trabalhei no Oriental de Lisboa, trabalhei no Sport e agora estou no Sacavenense. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória. Tem muitos mais clubes aí nesse meio do caminho, tem muito mais situações, mas acho que se eu for parar para contar cada um desses acontecimentos aqui, a gente vai perder muito tempo aqui, que é precioso, né? Hugo, bacana demais esse resumo aí, porque você vai contando diversas experiências que muitas vezes a gente não, tão jovem, a gente já não passa por elas, né? E você teve a oportunidade de já ir passando por algumas experiências aí que nem todo treinador jovem consegue. E eu até lembro, acompanhando você, que teve uma época que você estava no Capital e o próprio Jobson, que é um jogador que tem um nome de peso, estava lá também. E você era jovem, um treinador mais novo ainda do que é hoje, e você já estava comandando uma equipe profissional. Quais eram os desafios, os maiores desafios que você encontrou naquela época? Às vezes, até mesmo, você não conseguia perceber naquela época, mas você foi refletindo o tipo de desafio que você encontrou lá nesse momento. Olha, Rafa, naquela altura existiam dois tipos de desafios. O primeiro, extrínseco, né? O extrínseco tem muito a ver com a questão de como o mundo te vê, em específico o mundo do futebol, como os atletas te veem, como os diretores, todos os agentes do futebol que estão envolvidos te veem. Então, assim, o Brasil, de forma geral, é um país que gosta muito de estereótipos, né? Gosta muito de, digamos que, estereotipar pessoas ou tipos, enfim. E a primeira barreira que eu tive que superar foi a barreira da questão da idade, entendeu? Que por mais que eu fosse competente ou que tivesse um bom currículo, digamos que a nível acadêmico e até mesmo a nível de experiências profissionais, a barreira da idade, ela sempre diz muito para quem não conhece aquele ser. Então, num primeiro momento, tanto com as pessoas responsáveis pelo Capital na altura, quanto com a imprensa, e principalmente com os atletas, vinha aquela sensação assim de quem é esse garoto, o que ele está fazendo,
quem é ele para poder dizer algo para nós que temos mais tempo de carreira que ele, ou temos mais idade que ele, enfim. Então, essa é a primeira barreira, mas que, assim, acho que quando a gente trabalha com amor, acho que quando a gente é frontal em tudo que a gente faz, a gente supera com facilidade. Agora, a segunda barreira, que aí tem a ver com o lado intrínseco, que era algo que eu não conseguia enxergar na altura, mas hoje eu já consigo enxergar, primeiramente a questão da maturidade, né? A maturidade ou a falta dela te fazem, digamos que, conduzir alguns tipos de cenários e situações de determinadas formas que podem tanto serem positivas para ti durante o trajeto, quanto, digamos que, negativa. Então, a questão da maturidade em si e a falta de vivência ou experiência em determinados cenários, essas sim, foram agentes que mais, digamos que, dificultaram esse caminho, entendeu? Um exemplo, a falta de experiência de como lidar com um superior dentro do futebol, quando as coisas não estão, digamos que, a correr tão bem, ou como você lida com uma equipe técnica, quando as coisas também não estão, digamos que, a correr bem e você está sendo, digamos, pressionado, como lidar com a imprensa em uma situação, digamos que, mais favorável, como você lida com a imprensa numa situação menos favorável, enfim, foram pontos assim que não tem, digamos que, algo muito direto com a idade, mas naquela minha ocasião, a falta de idade, falta de vivência, influenciaram um pouco nesse sentido, entendeu? Então, eu vejo essa questão da juventude nesses dois âmbitos, entendeu? O extrínseco e o intrínseco. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas eu tentei o máximo possível. Não, deu para a gente entender sim, Hugo. E eu confesso que eu me identifico bastante com o que você falou. Nós três começamos a carreira de treinador muito jovem, né? Tanto você como eu e o Rafael também. E quando eu comecei a treinar o futebol feminino do América, em 2018, eu tinha... Não, 2018 não, perdão. 2015 que eu cheguei. 2015, eu tinha 21 anos. E passei coisas bem parecidas, né? Primeiro momento, essa questão da barreira das outras pessoas, todo mundo te olhando um pouco meio assim. Eu cheguei a comandar atletas de 33, 34 anos na época, e eu com 21, né? Então é um problema, mas como você falou, é mais fácil de ser vencido. O problema Sim. intrínseco é mais complicado, até porque você, na época, você não conseguia ver exatamente qual era a diferença de ser novo para ser velho, porque você nunca foi mais velho. Então eu Sim. passei por isso também. Eu acho que a gente se identificou bastante aí. Com certeza, alguns dos nossos ouvintes também passaram por esse estágio. E é bom e é natural que a gente amadurece e evolui, né? Eu, assim, tem até um ponto, digamos que importante para mencionar essa questão que você frisou, que essa situação do Jobson foi o seguinte: o brasileiro na altura, ele vendo que a gente do capital, a gente não tinha, digamos que, muitas condições a nível mais estrutural, a gente não tinha propriamente um campo bom para treinar. O que eles sugeriram? Olha, a gente cede para vocês um dos campos para vocês fazerem os treinos de vocês durante a segunda divisão, e em contrapartida, a gente quer que o Jobson ele mantenha a forma com vocês, para que na próxima temporada ele possa se representar no clube da melhor forma possível. Então, dessa questão de ser jovem, de ter que superar essa barreira, e você com um bom trabalho, você com a paixão pelo que você faz, você com uma certa, digamos, competência, você conseguir transformar isso. A situação que fez o Jobson jogar conosco foi justamente assim, foi mérito de todos os envolvidos, mas teve muito mérito daquilo que eu disse, que é a questão da competência. Então, eu me lembro que teve um treino, isso foi numa quinta-feira, ele chegou ao final do treino e fez um comparativo do que ele já tinha vivenciado no Botafogo, no Atlético Mineiro e em outros clubes que ele tinha passado na carreira. Ele disse que o trabalho que eu fazia com minha equipe era muito semelhante, e na visão dele era até superior em alguns aspectos, e ele que perguntou para mim se ele poderia fazer parte do plantel, porque ele estava vendo que aquela sinergia que as pessoas
do grupo ali, da comissão técnica, os atletas, enfim, todos os agentes envolvidos ele estavam tendo, ele via que poderia ter algum sucesso, e aí ele queria fazer parte. Então, eu vejo que, assim, esse é um grande exemplo dessa barreira da idade, digamos que sendo superada, entendeu? Então, é algo que eu com certeza vou levar para sempre e vou contar até para os meus filhos no futuro, porque isso, para mim, mostrou até para mim mesmo que nada é impossível, principalmente dentro do futebol, entendeu? Agora, esse outro ponto que você disse é só a questão das experiências e das vivências mesmo que acabam por nos abrir o olho, entendeu? Porque é o que você falou, eu realmente tinha muitas coisas que as pessoas, digamos que apontavam, mais relativo à idade e à experiência, que eu não conseguia enxergar, entendeu? E agora, só 1 ano, 2, 3 anos depois, que eu vivi outras situações e que eu consegui refletir sobre práticas do passado, que hoje eu consigo ver. E aí é algo que não tenho o que fazer, só se lamentar, às vezes, ou até, digamos que celebrar, e não repetir no futuro, né? Uhum. Então, basicamente é isso. Isso que você falou é uma coisa muito legal, cara. Muito legal. E eu lembro que quando eu comecei também tive apoio de outros atletas. E esse apoio dos atletas mais experientes, pessoas da comissão, nos dá uma força muito grande, né, nesse sentido. Exatamente. Pois é. Hugo, então, puxando uma outra coisa que você falou na sua introdução da sua carreira, hoje você trabalha em Portugal, você disse que foi para Portugal pelo mestrado e teve oportunidades de trabalho e acabou construindo uma carreira já um pouco sólida aí em Portugal, passando por diferentes clubes. Como você vê as diferenças entre o futebol português e o brasileiro? Qual que mais te chama a atenção nessas duas experiências que você teve aqui e que você está tendo aí? Olha, Vitor, eu acho que, antes de tudo, é importante frisar que o fato de eu constatar algumas digamos que, diferenças da minha ótica e da minha forma de ver o mundo e o futebol, isso não quer dizer que um contexto seja melhor ou pior que o outro, entendeu? São somente contextos que são, digamos que, diferentes, entendeu? Porque, assim, eu odeio quando as pessoas levam esse tema para o lado assim mas Portugal é melhor, mas o Brasil é melhor. Não, para mim não existe melhor e nem pior, são só diferentes. Então, para começar daí. E assim, do que eu vejo de principais diferenças do que é Portugal a nível de futebol e do que é o Brasil a nível de futebol. E isso tem muito a ver com a cultura de cada país. Primeiramente, o futebol português, eu vejo como um futebol que prioriza, que valoriza mais o lado tático, mais o lado estratégico, mais o lado, lógico, que está envolvido com esses dois, que é o lado mais coletivo da coisa, e também que tem a ver com a cultura, o lado mais racional. Então, eles procuram ver o jogo de uma forma que eu chamo assim, que eu não sei se está correta, mas nos meus bate-papos, enfim, nas minhas conversas com pessoas envolvidas, eu costumo dizer que o português ele vê o futebol de uma forma mais lúcida, ele vê as coisas como elas realmente são a nível de jogo, entendeu? Um exemplo, a equipe, digamos que perdeu hoje, então o treinador se reúne ali com a equipe técnica e ele procura ver o que correu mal na parte tática, o que correu mal na parte estratégica, o que correu mal na parte mais coletiva da equipe, dentro daquilo que foi treinado, dentro daquilo que foi o jogo, para que aquela derrota viesse, entendeu? Agora, o Brasil, ao menos nos contextos que eu pude vivenciar, né? É uma visão um pouco mais individualista, um pouco mais tecnicista, né? É muito voltada à questão do talento, à questão da criatividade, a questão da capacidade de resolver um problema ali daquele atleta específico e não do conjunto, e por vezes é uma forma mais, digamos que, irracional, entendeu? Assim, trazendo de novo o exemplo de um jogo que foi perdido e que o treinador junta ali com a equipe técnica para falar do jogo depois, eu via muito a questão de culpabilizar muitas coisas que, no meu modo de ver, não teve nada a ver com a derrota ou com a vitória naquela situação. Então, para contextualizar, digamos que melhor isso, uma equipe, digamos que perdeu hoje e o treinador juntou ali a equipe técnica para comentar do jogo. Se fala muito mais
da interferência que o árbitro teve ou não no jogo, se fala muito mais do campo ter sido bom ou ruim, do vento estar forte demais ou não estar forte demais, do time ter jogado de branco ou de vermelho. Enfim, é uma visão um pouco menos sóbria daquilo que foi o jogo em si, daquilo que foi o trabalho durante a semana e da forma como, digamos, que decorreu o jogo a níveis mais táticos, estratégicos, técnicos, enfim. Então, acho que nisso está a principal diferença dos dois contextos, entendeu? É óbvio que tem trabalhos dentro do Brasil que correm mais próximo do que eu vejo predominantemente aqui em Portugal, como existem trabalhos aqui dentro de Portugal que correm muito mais próximo de uma lógica que eu comentei do que é o Brasil, ao menos nesse contexto que eu vivi, entendeu? Mas, de forma geral, eu vejo que é assim. Não, bastante interessante você falar isso, porque são coisas que a gente gosta de pontuar, mas exatamente nesse sentido de são diferenças e não tem por que ser igual, não vai ser igual, e o ponto são encontrar as diferenças e aprender com as diferenças, aprender como fazer ou como não fazer qualquer uma das coisas e buscar a evolução, né? E o treinador português é um perfil que é muito procurado hoje no mercado mundial, eu diria. Tem treinador português aqui no Brasil, eles têm feito sucesso. Você encontra treinadores que estão, treinadores portugueses para tudo quanto é canto, sempre tem um treinador português. O que você acha que é o ponto que tem feito o mercado ver eles como diferentes? Porque o mercado tem visto o treinador português de maneira, esses caras conseguem ter sucesso fora do país deles. Sim, Rafa, um ponto que eu acho importante frisar nesse tema é que tem muito a ver com a competência ou a falta dela. Treinadores competentes existem tanto no Brasil quanto em Portugal, entendeu? A parcela dos treinadores que saem de Portugal e vão para o Brasil e vão para o mundo é uma parcela de treinadores que são competentes daquilo que fazem, assim como brasileiros em outros tempos, ou até atualmente que saíram do Brasil e foram trabalhar no exterior, também foram treinadores que demonstraram competência e merecimento para estar onde estiveram, estão, enfim. É um primeiro ponto. Agora, um segundo ponto do que eu vivi dentro do Brasil e do que eu já vivi e vivo hoje em Portugal, a nível de diferenças assim mais notórias do que é o treinador português do que é o treinador brasileiro. Para mim, pontos que chamam muita atenção nos trabalhos dos portugueses estão muito, digamos que, relacionados à organização, entendeu? Isso, eu não falo só em dia de treino, mas eu falo numa conjuntura mais geral de tudo que envolve a equipe em si, do treino, o dia a dia, as rotinas, a programação de uma viagem, a programação de um jogo, uma conversa com o grupo, uma conversa mais individual, uma reunião de equipe técnica, enfim. Tudo que envolve a organização, eu vejo que o português, de forma geral, faz muito bem. E aí, dentro disso, eu vejo muito a presença do critério, né? Em tudo se envolve muito critério, e o critério para as pessoas que são, digamos que, lideradas, sejam os atletas, seja a equipe técnica em si, passam uma credibilidade muito forte, entendeu? E, digamos que acompanhando o critério em si, o rigor é um ponto importante para isso, para fazer as coisas andarem, digamos, como deve ser. O português também tem muito a questão que o brasileiro tem muito também, mas eles têm aqui também até, digamos que pelas condições que é o país e que é a cultura deles, enfim, eles têm muito a questão da adaptação ao contexto, então muitas vezes falta um material ali, uma condição de fazer um trabalho assim ou assado, e eles sempre arrumam um plano B, um C, D, E, para fazer aquela mesma coisa e não, digamos que, perder o nível de
eficiência e eficácia do processo, entendeu? E aí, mais, assim, numa visão mais detalhada, e tocando de novo num tópico que eu fiz anteriormente, que eu toquei anteriormente, é a questão da forma de ver o jogo e o treino, entendeu? Acho que a forma como eles preparam o treino e treinam para, digamos que, em seguida, tentar trazer para o jogo é uma forma muito mais contextualizada, é uma forma muito mais lúcida daquilo que realmente vai acontecer no dia de jogo, entendeu? Então, assim, o que eu vou dizer agora, tipo, vai parecer um pouco óbvio, mas é o que muitas vezes eu não vi e aqui eu vejo muito, que é a questão de você treinar para realmente jogar, é você treinar o que é o jogo, é você se preparar para aquilo que você vai encarar no grande teste, que é a competição, enfim. Então eu vejo o destaque do treinador português muito nisso, entendeu? Aí depois tem outros fatores que eu acho importante também, mas acho que não são, digamos que, cruciais, que é a capacidade de se comunicar bem, é a capacidade de se relacionar, é a questão da oratória, enfim. Mas aí tem muitos brasileiros que têm muito isso também, inerente também, mas esses pontos que eu mencionei anteriormente seriam os que eu traria assim, um destaque porque é o treinador português, enfim. Hugo, aproveitando que você tocou nesse ponto, eu estive em Portugal e uma coisa que eu notei foi que eles disseram a facilidade com que tem normal, não só para o treinador, mas o treinador como parte da população portuguesa, o acesso que eles têm às outras línguas durante a educação normal. Então, assim, é muito mais comum você ver um português que tem facilidade com o inglês ou com o próprio espanhol, facilidade real, não só porque a língua é próxima, mas uma real facilidade de utilizar o espanhol. Você acha que isso é um ponto também que, vamos dizer assim, alavanca mais ainda, além desses outros pontos? Rafa, eu não tenho dúvida, entendeu? Assim, tem muitas pessoas que dizem que isso tem a ver com a diferença que, assim, quando compara com o Brasil, que o Brasil é um país que é menos educado, entre aspas, do que o português, mas eu não vejo assim. A porcentagem de pessoas que aprendem o inglês e o espanhol no Brasil, se você for ver, é a mesma que em Portugal, entendeu? Só que aqui eles têm a oportunidade de pôr na prática, entendeu? É um país que, assim, que a nível cultural recebe muito mais turistas do que o Brasil. Então, eles têm muito mais acesso e contato a espanhóis, a ingleses, a franceses, enfim, uma dezenas de populações de outras etnias. Então, Se põe mais em e, prática, né? exato. Então, se você tem a oportunidade de externalizar aquele conhecimento que você aprende, você, obviamente, vai estar mais preparado do que quem vive, digamos, mais uma vez, entre aspas, que vive dentro de uma bolha que só se comunica em uma língua, entendeu? Então, acho que tem muito a ver com esse fato mais cultural, mais geográfico também, e aí a gente não tem muito o que fazer, né? É questão de sorte, não sei, de você nascer em Portugal, nascer no Brasil, enfim. É, tem vários pontos que tem, assim, tão, digamos que relacionados a isso, mas acho que competência não é uma delas, entendeu? Uhum. Olga, ainda nesse debate entre o treinador português e brasileiro, você falou algumas coisas nas suas falas que eu queria puxar. A primeira, você falou da questão do português ser um treinador, na sua visão, um pouco mais racional, ver o jogo de uma maneira um pouco mais lógica. E o brasileiro ser muito mais passional, né? Ele está preocupado ali com questões externas ao trabalho, mas que ele tem essa percepção emocional do que ficou no jogo, né? A gente tem esse tipo de coisa e é uma questão muito cultural. Se você vê isso como essa questão cultural mesmo do brasileiro e do português, sem ser treinador, refletindo no trabalho e eles acabam sendo um pouco mais racionais por conta disso, ou uma questão mesmo de organização de ideias, de se educar, né? Da educação, como você falou, das línguas, educação também para ser um treinador, porque eu tive
experiência com treinadores brasileiros muito bons, ex-jogadores que têm muitas ideias boas, mas eu senti que eles têm muita dificuldade de coordenar aquelas ideias dele de uma maneira racional e para pôr na prática. Então, você acha que essa questão cultural dos dois países, dos povos brasileiro e português, refletem nisso ou é muito mais uma questão de educação mesmo, de preparar para o trabalho? Vitor, tem 2 pontos aí que eu acho que são cruciais. O primeiro é algo que, mais uma vez, eu vou frisar. Não tem certo e não tem errado, são diferenças. Um exemplo, o Brasil é um país que não é preso, mas é um país que é muito ligado a religiões, ao misticismo, a questões mais relacionadas à fé, a questões mais ligadas ao deixa eu ver uma boa palavra para contextualizar isso. Se vocês souberem, vocês podem me ajudar aqui. Uma questões mais transcendentais, né? Coisas mais ligadas a sentimentos e questão mais de fé mesmo, mais transcendental. Isso, exato. Então, o Brasil é muito ligado ao catolicismo, ao evangelismo, à macumba, enfim. E há uma dezenas de deuses e há centenas de ideias e de pensamentos que estão, digamos que, atrelados a isso. E na vida do brasileiro, são poucas as coisas que se separam assim, de forma tênue do que é a religião e do que é o lado mais passional da pessoa. Então, parece que o Brasil, em todos os temas, é uma grande salada de fruta, entendeu? Agora, o português, ele, por mais que ele tenha fé dele, que ele seja católico, crente, enfim, o que quer que ele seja, a forma deles de viver aqui é um pouco mais desapegada, é um pouco mais separada desse tipo de crença. Então, assim, eu vou citar um exemplo. Dentro do vestiário, no Brasil, se você não fizer uma oração antes do jogo e fizer ali o sinal da cruz antes de entrar em campo, assim, é uma sátira. Espero que não ofenda, digamos que ninguém, mas é capaz daquela equipe não ganhar o jogo porque, digamos que não fez isso, entendeu? Agora aqui em Portugal, nem mesmo aquela famosa roda de comunhão antes do jogo se tem, entendeu? Então, quando eu vejo, assim, eu via, né, no caso, quando eu via muitos treinadores querendo fazer uma análise do jogo, isso ou aquilo, eles traziam muito esses fatores mais espirituais, mais de crença, mais de superstição para aquilo que foi o jogo em si, e isso, digamos que trazia uma máscara do que, digamos que realmente tinha acontecido. E aqui já em Portugal, não. Eles, por não serem presos a esse tipo de superstições, de crenças ou coisas que não têm envolvimento direto com o que é o jogo, essa máscara ela acaba por não existir e eles conseguem ver as coisas de uma forma mais sóbria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aí tem a ver muito com o que você disse, entendeu? No Brasil, por muitas vezes eu via que as ideias elas estavam ali, tipo assim, um exemplo, o modelo de jogo, a forma de gerir o grupo, a forma de gerir a comissão técnica, enfim, elas estavam todas presentes, só que a forma de organizar, de organizar isso tudo e operacionalizar é o que fazia falta, entendeu? Então, acabava que o trabalho para os agentes ali, digamos que envolvidos ali no dia a dia, ele ficava um pouco meio que abstrato, porque não havia esse tipo de organização, entendeu? Havia a dificuldade do líder em juntar, em organizar em pequenas caixas as ideias e depois tirar isso da questão teórica e operacionalizar, entendeu? E o português, aí eu não vou saber dizer ao certo o porquê, mas a maioria dos portugueses que eu trabalhei aqui, ao menos os que eu trabalhei aqui, o que é a população que eu posso dizer, eles têm isso mais claro, entendeu? Eles têm as ideias deles, eles sabem organizar cada uma das ideias
deles e em seguida eles sabem operacionalizar aquelas que são as ideias deles. Então, além de operacionalizar, eles sabem também trazer e comunicar a todos os que estão envolvidos o que eles pensam, a forma como eles querem fazer aquilo e as coisas, digamos, que acabam por acontecer, entendeu? De uma forma mais limpa, mais leve e muito mais lógica, entendeu? Então, tem esses dois pontos. O primeiro ponto que eu falei, ele pode até ser discutido, entendeu? Muitas pessoas vão ouvir isso aqui e vão, digamos que, discordar e vão dizer que o lado da fé, o lado da superstição, enfim, não pode ser mencionado, entendeu? Mas o segundo, ele, assim, de uma forma muito clara, eu vejo que faz total diferença, entendeu? Só corroborando com o que você falou nesse ponto, né, que é um ponto que talvez alguém possa entender de uma maneira equivocada, e eu entendi o que você quis dizer. Para quem acompanha o vídeo sabe que eu sou cristão, né, tem uma baita de uma cruz atrás de mim, Sim. E eu entendi muito bem o que você falou, e eu acho que faz muito sentido, e eu concordo com você, porque a fé na religião, em questões acima da gente, ela é muito importante, cada um vai ter a sua forma de ver o mundo dessa maneira, e isso vai interferir em todas as ações que nós vamos ter, mas no Brasil a gente tem muito as pessoas querendo tirar a responsabilidade das ações delas próprias para uma coisa exterior, né? Aí usa qualquer coisa, como você falou, de escudo, né? Pode ser o Deus cristão, pode ser o Deus do candomblé, pode ser qualquer outra coisa que ele ache que, ó, agora não depende de mim, depende dele. Então, se ele quiser que eu vou bem, eu vou bem. Se ele quiser que eu vou mal, eu vou mal. Aí tira o meu peso. Eu acho que foi nesse sentido que você quis dizer e deixar bem claro para que ninguém entenda de uma maneira equivocada. E realmente eu concordo com você também nessa análise. Acho que isso acontece muito no Brasil. Exato, Vitor. Assim, foi bom até você ter dito isso, que traz até uma luz naquilo que eu quis dizer. Eu, assim, quem já me acompanha já há algum tempo e tá vendo eu falar isso agora, pode soar como meio que uma hipocrisia, porque eu tenho muita fé e acredito muito em Deus, tanto é que eu posto muitas coisas, digamos que relacionadas. Só que, assim, eu digo que isso tem a ver até com um aspecto mais cultural, que o brasileiro, até pelo fato do Brasil ser uma ex-colônia, ele tem muito aquela visão de vítima, de terceirizar a culpa, de coitado, enfim. E isso, se for trazer para o contexto do futebol e para os exemplos que eu quis dar, digamos que anteriormente, assim que eu quis dizer, quando você vai analisar um jogo, você procura muito mais agentes que, assim, que tem menos participação no que foi o resultado do que você olha para aquele jogo, olha para aquele resultado em si e se pergunta qual foi a minha parcela de culpa nessa derrota, nessa vitória, o que eu fiz bem, o que eu fiz mal, entendeu? Então, essa mania, essa cultura de querer, digamos que terceirizar a culpa, principalmente para agentes que transcendem, acho que é algo que prejudica até a forma de ver e analisar e melhorar o jogo do Brasil, entendeu? E isso é de forma mais geral, porque o brasileiro, de forma geral, é mais assim, é mais vitimista, é mais é menos confiante do que o povo mais europeu, que foram os povos que colonizaram os outros, enfim. Acho que tem muito a ver com isso, né? Uhum. Ô, Hugo, bem legal o que você falou, e para os ouvintes aí, para quem não entende o que o aspecto humano, o que o aspecto cultural influencia no jogo de futebol, volta lá na pergunta do Vitor e escuta aqui tudo que foi falado, que vocês vão entender a relação, que é muito mais próxima do que a gente imagina. Mas, Hugo, vamos inverter a bola um pouco. A gente tem falado muito de treinador português, conceito do mercado, operacionalização de ideias e tudo mais. Mas e o treinador brasileiro em terras portuguesas? Como que ele é visto? Existe preconceito? Ou ele é bem recebido? Como que é? Rafa, eu vou te dar duas visões, entendeu? Uma que é a minha visão de mundo, o que eu vi, vivenciei e assim, digamos que sofri na pele, então é a minha visão de mundo, que eu não sei se pode, digamos, ser
generalizada ou não, né? Porque eu não conheço muito história de outros brasileiros. E existe aquela que é a minha visão mais geral, que eu me baseio nela com base de relatos em outras pessoas que já trabalharam aqui, que eram oriundas do Brasil, que já trabalharam aqui, hoje não trabalham mais, ou que trabalham aqui já há algum tempo, e de comentários de português a respeito do treinador brasileiro de forma geral. Eu, particularmente, cara, até de uma forma muito positiva, me surpreendi quando eu cheguei aqui, entendeu? Porque eu pensei que fosse ser um caminho um pouco mais dificultado, entendeu? Essa é a minha visão mais pessoal. Porque, assim como no Brasil, eu sou jovem aqui, eu tenho tatuagens, eu sou negro, eu ainda não tenho a forma de falar do português, então por muitas vezes eu troco alguns termos técnicos que eles usam aqui por termos técnicos que eu utilizava no Brasil, e isso não é algo muito positivo para a cultura aqui, entendeu? Mas, apesar de tudo isso, eu sempre fui muito respeitado aqui em todos os contextos que eu trabalhei. Óbvio que ali nos primeiros passos ali eu tive um pouco mais de dificuldade, como é comum quando você chega em qualquer lugar, assim, não dificuldade, mas você é meio que visto ali com uma certa, digamos que, desconfiança, entendeu? Mas aí você vai mostrando a sua competência, você vai mostrando o seu valor e as coisas vão, digamos que, acontecendo. Então, assim, de forma geral, eu me sinto um português, entendeu? Pela forma como me tratam, como me respeitam, por sempre estarem ouvindo as minhas ideias, os meus, os meus, as minhas experiências passadas, enfim, pela forma como eles me tratam aqui de uma forma mais geral. Mas eu já ouvi tanto relatos bons aqui de outras pessoas, quanto ruins, né? E aí é a minha visão mais geral, entendeu? Acho que o treinador brasileiro, de forma mais geral, ele é visto como um treinador que parou no tempo, entendeu? Que parou de se atualizar. E isso eu falo porque foi algo que eu ouvi e que eu não esqueço jamais, que foi de um profissional que trabalhou comigo no esporte e que hoje também já não está mais lá, mas esteve por muitos anos lá, que me disse que o treinador do Brasil era visto como um profissional que tinha parado no tempo, a nível de estudos, a nível de atualização, né, que eu odeio esse termo, mas as pessoas gostam de usar muito, que era um profissional que, por ver o jogo de uma forma mais individual, mais tecnicista, mais ali na questão de botar sua confiança mais na resolução de problema de um atleta em si do que do coletivo, era uma forma, digamos que, ultrapassada de se ver o jogo, que o fato de não se preocupar tanto com o processo de treino, com o processo de análise, com o fato de não preparar muito a equipe a nível mais coletivo e estratégico, fazia o Brasil e o treinador brasileiro serem treinadores, digamos que, mais batidos no tempo, entendeu? E aí, quando querem, digamos que, argumentar isso, dizem que o Jorge Jesus, que aqui era tido como um treinador, assim, não ruim e não normal, mas um treinador que já não fazia tanto barulho aqui, chegar no Brasil e fez o que fez, aí agora o Abel Ferreira, aí agora o Antônio, enfim. Então, acho que para toda a história tem duas versões. Tem a minha, que eu faço questão de contar, porque acho que cada um faz sua trajetória e, assim, acho que muito a forma de ser e estar da pessoa em si diz sobre isso, mas como toda história também tem um lado mais negativo e esses foram alguns relatos que eu vi de português, que eu vi de brasileiros também, da visão do que é o treinador brasileiro, entendeu? Então, o ouvinte que vai ouvir esse podcast aqui depois, ele vai se prender naquilo que faz mais sentido para ele, entendeu? Mas eu apresento essas duas visões aqui porque eu acho que são importantes. É verdade, a gente que tem mais experiências fora do Brasil, em diferentes
culturas, a gente consegue perceber isso de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Quem ainda está no Brasil fica imaginando isso e acaba procurando dentro dele mesmo respostas prontas. A gente sabe que não é assim. Existem, como você disse, pontos positivos de um lado, pontos positivos do outro, mas, no geral, uma coisa um pouco diferente, né? As pessoas são diferentes também, elas vão ver o treinador brasileiro de alguma forma um pouco diferente, cada experiência individual vai ser única, e a gente passa por isso também um pouquinho, né? Essa visão que o treinador brasileiro parou no tempo é um problema, e a gente tem trabalhado muito para mudar. A gente já viu bons treinadores tentando fazer esse papel, mas essa visão ainda está um pouco impregnada no futebol brasileiro. Espero que com profissionais tão bons como você, a gente consiga mudar essa visão. Hugo, você trabalhou na base do Sporting, que é considerado um dos maiores clubes formadores do mundo, revela muito jogador, forma muito bom jogador. O que você percebeu lá? O que você aprendeu? Que é um pouco diferente que eles fazem lá no processo de formação deles, que você percebeu como algo que faz com que eles tenham esse sucesso na formação de atletas? Olha, Vitor, de tudo que eu vi, assim, obviamente que a estrutura do clube conta muito, porque ela que permite com que muitos daqueles planos, muitas daquelas ideias base, elas se tornem, digamos que, realidade, entendeu? Obviamente que também a qualidade dos profissionais que lá estão fazem também toda a diferença, sim. Uma coisa é no contexto você ter dois bons profissionais, entendeu? Outra coisa é você ter todos os profissionais dentro de uma estrutura bons, entendeu? Assim, com um bom nível de qualidade a nível de conhecimento específico do jogo, de conhecimento geral e também a nível de experiência. São pontos importantes, sim, mas os dois pontos que eu, digamos que apontaria como os principais nesse sentido seria o primeiro, o olhar para o ser humano, que foi algo que o Rafael disse e que eu trago muito para o meu dia a dia e que eu acho que é crucial, que é até o motivo que eu estou, digamos que apontando ele, que é o olhar para o indivíduo, que é o olhar para o ser humano, a visão de que o atleta do esporte, que o futuro atleta do esporte, ele, antes de tudo, ele é um filho, ele é um aluno, ele é um jovem em formação para se tornar um grande homem ou uma grande mulher. Enfim, acho que o primeiro ponto e que é fundamental nisso tudo, em todos esses frutos que o esporte tá colhendo, tá nisso, entendeu? E aí depois, que tem muito a ver com a estrutura e com o nível dos profissionais que trabalham com esses jovens lá dentro, é a questão que falta muito dentro do futebol de uma forma mais geral, isso tanto aqui em Portugal, quanto no Brasil, quanto em qualquer lugar do mundo, é a questão do profissionalismo, entendeu? É você fazer o seu trabalho, mas você, digamos que respeitar primeiramente o clube que te paga, é você ter respeito também pelo profissional que está do seu lado, é você não invadir o espaço dele, você trabalha ali somente no que é seu espaço e somente dentro do que são seus direitos e deveres dentro do seu trabalho em si, é você ser ético não só com seus superiores, mas os seus companheiros que têm o mesmo nível, digamos que, hierárquico que o seu, e principalmente com os atletas. Então, tem muito a ver com isso, com o profissionalismo e o olhar para o indivíduo. É muito legal, porque provavelmente devia ter gente esperando você falar coisas no sentido de não, porque no esporte a metodologia de jogo é dessa forma e desenvolve aquilo e assado, o que não quer dizer que lá é ruim, mas é porque tem pontos que permeiam isso de outra forma, né? Então, muito legal você apontar esses dois pontos que você não citou diretamente o jogo, mas a gente sabe o tamanho da influência que isso tudo tem no fim das contas. Tem, mas só que, assim, é o que eu falo sempre, vai de acordo com a cultura. Eu vou falar algo que eu sempre falo para os meus amigos e para as pessoas que me perguntam o meu passado recente no esporte, assim, um exemplo. A metodologia de treino, a forma de preparar o jogo, o treino e o jogo. Olha, cara, assim,
digamos que guardadas as devidas proporções, é muito do que eu já fazia no Brasil, tanto no contexto mais universitário, tanto no contexto mais profissional. É tudo do que eu já fazia lá, só que o quê? Só que a diferença está em mais pessoas que dominam aquela metodologia, e isso facilita muito o trabalho, ele flui com muito mais Naturalidade. tranquilidade, né? Tranquilidade. E naturalidade, entendeu? E depois tem a ver com aquele ponto que eu toquei de início, que tem a ver com a estrutura. Você, com estrutura, você consegue fazer a metodologia correr muito melhor ainda, entendeu? Então, assim, acho que metodologia, acho que forma de jogar, acho que forma de treinar, ela vai muito de acordo com a forma como, primeiramente, o clube vê o jogo, depois, como as pessoas que estão envolvidas no clube, elas veem o jogo, a cultura daquela cidade, do país, ela vê o jogo, então é que nem eu falo sempre, não existe certo e errado e não existe melhor e nem pior. Todas ganham e todas perdem, entendeu? Mas a partir do momento que você consegue passar a mensagem para todos, ou seja, todos lá dentro do esporte, eles sabem como o clube vê a formação, eles sabem como o clube quer ver o atleta no final da trajetória, ele sabe como o clube quer jogar, como o clube não quer jogar, como o clube quer que as pessoas se relacionem lá dentro, como o clube quer que a pessoa ela comunique para o meio, digamos que exterior, fica muito mais fácil. E aí isso não tem a ver com metodologia de treino, não tem a ver com o fato de ser periodização comum ou tática, enfim, não tem a ver com nada disso, mas tem a ver com relações humanas, tem a ver muito com a questão do profissionalismo, entendeu? Que o profissionalismo está dentro disso, tem a ver com todas essas questões assim que poucos cursos falam, que poucos workshops falam, mas que para mim, né, na minha visão de mundo e de futebol, fazem total diferença, né? No final das contas. É legal demais, Hugo. E é exatamente pontos que a gente, em outros episódios aqui, a gente cita também, que são fatores que devem ser considerados tanto quanto a forma como você decide jogar. E a gente passou aqui durante essa conversa já por uma boa parte aí da sua carreira, e você já esteve à frente de equipes profissionais, como você citou no Brasil, agora em Portugal você está trabalhando na base, mesmo que em categorias menores, não é ali o último degrau, vamos dizer assim, né? Como você considera isso, que você deu um passo atrás? Como você vê esse momento no desenvolvimento da sua carreira como treinador? Olha, Rafa, eu particularmente, na minha visão de vida mais pessoal, eu recuso ter crenças que me limitem, entendeu? Crenças que eu chamo de crenças mais limitantes, né? Assim, que limitam o meu crescimento e minha evolução e que limitem também a minha forma de pensar e externalizar a minha ideia com pessoas, entendeu? Então, tudo aquilo que vem como uma forma de me podar, eu tiro da minha vida, entendeu? Então, essa ideia de que, assim, que eu já ouvi já de dezenas de pessoas, mas você está dando um passo para trás, mas você saiu do Brasil, você era treinador principal, já foi campeão, tal, isso, aquilo, e hoje está na base de novo, e está como treinador mais auxiliar e tal, não sei o quê. Sim, na visão de muita gente, isso faz sentido, mas na minha, eu tenho que pensar o seguinte: primeiro, eu sou novo, eu tenho 27 anos hoje, faço 28 só em fevereiro do próximo ano, não tenho filhos, não estou casado ainda, embora já esteja perto, entendeu? Tenho sonhos muito grandes, tanto de vida quanto dentro do futebol, entendeu? Então eu penso que o quanto mais contextos eu poder vivenciar, embora eu não seja mais um estagiário e viva disso, mas eu penso que o quanto mais contextos eu puder, digamos que vivenciar, para mim hoje, enquanto eu tenho saúde, tenho disposição, eu não tenho que pensar em outra pessoa, em alimentar outras pessoas, eu devo, digamos que fazer, entendeu? Então, enquanto eu estiver nessa condição, eu não posso me fechar à ideia de que eu tenho que ser
um treinador principal no profissional, na base, enfim, no Brasil ou em Portugal. Eu tenho que pensar na ideia de estar sempre, digamos, conhecendo novas pessoas, de estar sempre, digamos, conhecendo novos contextos, de estar sugando ao máximo de todos eles e também de estar, digamos, que contribuindo com o crescimento deles com as experiências que eu já vivi e com o conhecimento que eu tenho, tanto prático quanto teórico, enfim. E nisso eu vejo assim, porque eu também não vejo as coisas no hoje sempre. Eu vejo no hoje, mas eu também vejo já com uma projeção sempre do amanhã, entendeu? Eu vejo que eu, com essas somas de experiências que eu tive no Brasil, na base no profissional, aqui em Portugal, em contexto de base em clube minúsculo, em contexto de base em clube de topo, em contexto já de adulto e tal, em clube médio, enfim, a soma de todos esses contextos de vivências vai me fazer lá na frente um profissional muito mais completo, muito mais preparado para o mercado de trabalho em si e muito mais preparado para os desafios que eu vou encarar quando eu voltar à posição que eu quero voltar em breve, que é de treinador principal, e aí seja no profissional ou na base, entendeu? Então, como eu vejo que o futebol não é um trabalho e sim uma carreira, e dentro dessa carreira eu tenho que estar, digamos que, preparado para chegar ao topo, chegar ao sucesso. Então, esses contextos que eu estou vivenciando e estou me permitindo vivenciar são que vão fazer a diferença no final, entendeu? Muito interessante a sua forma de ver isso e corrobora com o que eu e o Rafael conversamos aqui. E uma das coisas que a gente conversou nos episódios anteriores, no episódio com o Jorge Vitor, que ele falava sobre o crescimento, né, o aprendizado, tanto do atleta como do próprio treinador também, no caso, que não é as pessoas imaginam que é um crescimento linear, né? Então você começa num clube de segunda divisão, você sobe, vira treinador principal e vai subindo ali como treinador principal. Em questão de 2 anos, você está trabalhando na primeira divisão, sendo campeão, trabalhando na Europa e indo para a seleção em no máximo 5 anos. E as coisas não funcionam assim, né? É uma questão muito mais em formato de uma espiral do que um formato linear. Se a gente vive experiências diferentes, tem sucessos, fracassos, a gente vai trabalhar como treinador, como auxiliar em diferentes países, diferentes locais, e isso vai crescendo num formato de espiral, para lá na frente você estar mais preparado do que você está hoje, e as coisas não são tão bonitinhas assim como as pessoas imaginam, né? Então não é um passo atrás, é uma forma de você estar desenvolvendo outras habilidades que lá na frente serão necessárias. Eu também penso dessa forma. E aí tem um ponto que você mencionou que eu acho, digamos que é importante frisar. Aí a pessoa que está ouvindo aqui vai perguntar, bom, mas quando você vai estar pronto? E aí eu te respondo, nunca vou estar pronto a 100%, entendeu? Porque, assim, eu penso que até o dia que eu vier a digamos que, despedir desse mundo aqui, ou ao menos o mundo terreno, eu vou estar sempre, digamos que, em processo de crescimento e aprendizado, entendeu? Mas é aquela, o quanto mais contexto eu puder, digamos que, vivenciar, aprender e crescer, mais preparado eu vou estar e menos despreparado para determinados contextos e situações eu vou estar também, entendeu? Então, não é um processo que tem fim, só que é aquela. Eu penso que eu, com muito mais bagagem e vivências em N contextos, eu vou levar uma vantagem em todos os níveis em comparação à minha concorrência, né? Que eu tenho que pensar também na concorrência, né? Assim, obviamente que a gente tem uma carreira, que a gente faz os planos e isso é tudo feito de uma forma mais individual, mas olhando para a visão do mercado de trabalho, eu também tenho que ver a concorrência e eu tenho que apresentar atributos que fazem com que o meu contratante ele me veja como alguém mais interessante do que a pessoa que concorre a uma vaga comigo, entendeu? Então, eu tenho que pensar em tudo isso, entendeu? Então, basicamente é isso. Faz sentido. Já que a gente está falando dessa questão da carreira, de como planejar uma carreira, você já passou por diferentes experiências, já saiu de um treinador muito jovem para um treinador que está com uma carreira no Brasil e internacional. Então, eu queria te perguntar qual que é o seu conselho para os profissionais que estão nos assistindo agora e querem buscar uma experiência de trabalhar no futebol fora do Brasil. O que você
diz para essa pessoa? Quais são os seus conselhos para quem está tentando buscar uma carreira fora do Brasil? Bom, o meu primeiro conselho para quem não vem de família rica igual eu é, primeiro, juntar dinheiro. Como eu disse, o futebol é uma carreira. Então, nessa carreira, você vai enfrentar, digamos que, momentos mais favoráveis e menos favoráveis. Então, para todos eles, principalmente para os menos favoráveis, você vai ter que ter ali uma reserva de dinheiro. E no caso, assim, de um desafio para ir para o exterior, isso vai exigir muito dinheiro. Então, para quem não vem de família rica, é juntar o máximo possível para poder te permitir viver o máximo possível enquanto você não conseguir se manter fora do país, né? Agora, em termos mais, digamos que relacionados à atitude, à forma de ser e estar, o primeiro ponto importante é desapegar da zona de conforto, entendeu? Porque isso serve tanto para o futebol quanto para qualquer coisa da vida, tanto para qualquer área, e isso é a minha forma de ver as coisas, mas a mim faz muito sentido. Você tem que se desapegar de tudo aquilo que vem te deixar, digamos, confortável, entendeu? A gente não costuma ter, digamos que, crescimento quando a gente está se sentindo ali mais confortável, quando a gente está se sentindo ali que não está, digamos que, incomodado. Então, quando a gente opta por dar um passo para conhecer, para trabalhar fora do país, é importante a gente ter a noção que a gente vai estar no cenário que, embora a língua seja, digamos que, semelhante, a cultura, a culinária, o clima sejam, digamos que, bem parecidos, é um contexto que é diferente do que a gente está, digamos que, habituado no Brasil. Isso vai te exigir muita saída da zona de conforto, entendeu? Então, se você não está com esse mindset pronto, você pode chegar em uma determinada altura e querer meio que desistir disso tudo, entendeu? Um outro ponto que eu acho importante é ter a mente aberta, entendeu? E esse é um ponto que eu procurei frisar aqui nessa conversa várias e várias vezes, que é a questão da mente aberta para a ideia de que não existe o certo e que não existe o errado. Tudo vai depender do contexto, tudo vai depender do momento, enfim, tudo vai depender de N coisas. Então, se você não tiver à disposição para aprender, para desaprender e reaprender de novo, você vir com aquela ideia de que as coisas são assim porque eu vi no livro que é assim, não, elas são assim porque eu vi no curso que é assim, não. Você vai ter uma dificuldade, principalmente em uma cultura que é totalmente diferente do Brasil a nível mais, a nível da modalidade em si, que é o futebol, entendeu? E um último ponto que tem tudo a ver com isso também é a questão de se adaptar ao contexto, entendeu? Então, tudo que você puder e tiver a disponibilidade para se adaptar ao contexto, e aí eu falo isso desde a forma de se vestir, até a forma de se comunicar, até as palavras que você vai usar no seu vocabulário, até mesmo o que você vai postar ou não numa rede social, enfim, tudo que você puder adaptar ao contexto o qual você quer se inserir, é melhor. Isso, claro que para tudo você tem que manter a sua, digamos que, identidade, né? Você tem o seu eu, você tem ali a sua essência, que essa, ao menos na minha concepção, ela não pode ser, digamos que, alterada, entendeu? Mas tudo aquilo que não venha mexer na sua essência e na sua base enquanto ser humano, e você puder, digamos que, adaptar ao contexto que você, digamos, pretende se deslocar, é o ideal, entendeu? Então, eu vejo esse como os pilares para quem quer trabalhar fora, entendeu? E, obviamente, é claro, poder trazer para fora também um pouco daquilo que é o futebol do Brasil, entendeu? E isso tem a ver com a questão da criatividade, né? Que a criatividade, ela não está só nos atletas, ela está principalmente nos treinadores, para N formas de tentar resolver um problema, trazer também o sorriso no rosto, que o brasileiro tem muito, e que eu acho que faz muita falta nesse contexto aqui mais da Europa em si. Enfim, eu pontuaria esses pontos.
Interessante. Você falou, a gente falou na questão da diferença do brasileiro para o português, tem coisas boas também em ser brasileiro, né? Na questão de ser passional é uma coisa que vai trazer algum tipo de problema, mas é bom também. A gente se relaciona melhor com as pessoas, a gente é mais aberto, a gente é sempre alegre, sempre busca alguma outra forma, e isso ajuda as pessoas, isso cativa as pessoas. A gente vê aqui, aí o Rafael, que as pessoas ficam impressionadas com essa forma do brasileiro de ser. E só para corroborar com seus conselhos, se esse treinador que está pensando em fazer carreira fora do Brasil vier para a Ásia, o meu conselho é aprenda a comer pimenta. O resto você se vira. Olha, Vitor, você tocou nesse ponto já agora pela segunda vez, que é a questão do fato de ser passional ou não. Eu vou ter que pontuar aqui uma questão que é o quê? Para mim, o português, a nível de vida e a nível de futebol, ele é até mais passional e mais intenso que o brasileiro, entendeu? Só que eu acho que essa paixão deles, que essa intensidade deles, ela corre mais pro lado que, no meu modo de ver as coisas, é um lado mais negativo. É o lado da briga, é o lado da confusão, do bate-boca em si, entendeu? Então, assim, o português, para quem quiser vir para Portugal e quiser conhecer aqui, enfim, vai notar que o português, ele parece que gosta até mais do jogo, do futebol em si, do que o brasileiro. A impressão que tem, assim, é muito clara, entendeu? Só que a gente leva a vida, e isso, assim, eu levo até num tom mais de sátira, assim, que o brasileiro, ele se arrebenta tanto, assim, na vida que ele já aprendeu meio que a sorrir, né? Assim, a, a meio que zoar da própria desgraça, enfim. Mas o brasileiro é um povo que é passional, mas é passional mais para o lado mais positivo, mais leve da coisa, mais engraçado, mais dar risada, enfim. Então, se você brasileiro quiser vir para cá e quiser trabalhar para cá, traga essa felicidade, esse sorriso, essa leveza que, assim, dentro do contexto do futebol de Portugal, na minha impressão, faz com que o trabalho seja muito mais leve e corra muito melhor, justamente por essa forma de ser, enfim. Então, seria basicamente esse ponto a pontuar. Muito legal, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido muito aí sobre as terras portuguesas. E que saudade que eu tava de chamar isso, viu? É o momento do The Book is on the Ball. Beleza. Tava com saudade porque eu acho que disponibilizar materiais na era da informação, que a gente é basicamente impossível acompanhar tudo, ler tudo, ver tudo, ouvir tudo, é inviável. É sempre legal você procurar indicações de quem tem ideias que você está interessado em descobrir, que você está interessado em saber mais, e alguém está sempre indicando alguma coisa de bom. Bom, eu vou trazer o meu TBB de hoje. Primeiro eu vou trazer algo de dentro da caixa, que é a série que está no canal do YouTube do Manchester City, que chama Scout. É bem legal, são 4 episódios sobre como o grupo, o City Football Group, vai recrutar, como ele procura atletas não só para um clube, mas para todos os clubes. E aí tem o recrutamento na América do Sul, o recrutamento na América do Norte, na Europa e também na Ásia. É bem legal, vale a pena ver. São episódios de mais ou menos 15 minutos. É uma série muito, muito legal, e quem gosta dessa parte de descobrimento de talentos também é outro ponto interessante. O meu TBB Fora da Caixa é uma entrevista bem antiga, que o portal Nova Escola revitalizou, e hoje no Brasil tem um tema que é muito falado, que é da autonomia para o atleta, da liberdade para o atleta decidir e tudo mais. E tem uma entrevista de 1993 do Paulo Freire. Foi um pouco depois dele ter lançado o livro Pedagogia da Esperança, e ele fala muita coisa relacionada à educação, muita coisa
muito interessante, e quem conseguir fazer essa transferência para a área do futebol também vale muito a pena, também é muito bom. Vitor, fala para a gente aí, qual que são os seus TBBs de hoje? Então vamos lá, Rafael. Hoje o meu TBB eu vou trazer um tema para as pessoas pensarem, né, e refletirem, e alguns materiais para ajudar nisso aí. Eu separei duas colunas, né, rápidas para nossos ouvintes lerem, e é bem legal. É apenas uma isca para as pessoas a partir daí refletir um pouco mais. Uma delas do Vasco Samoco, que é o título. A verdade, eu falar primeiro é da Universidade do Futebol, que é uma um pouquinho mais antiga, curtinha, mas que o título traz bem o que eu estou querendo refletir nesse momento, que é a importância do fracasso. Né? Na nossa vida, a gente passa por muitas coisas e a gente vive numa sociedade que valoriza muito os feitos, as coisas boas, a gente está cercado por coisas que nos trazem uma coisa uma alegria, né? Uma coisa fácil. A gente sempre tem estímulos positivos na nossa vida, está sempre coisas muito à nossa mão, muito fácil. A gente tem se frustrado menos na nossa vida como um todo. E aí o fracasso é algo muito importante que nos constrói. Então essa primeira dica é a coluna da Universidade do Futebol, a segunda do Vasco Samoco, que é bem na mesma linha, que chama o fracasso nos torna mais coerentes. Né? Ele fala, continua debatendo sobre esse assunto, e vou trazer só uma citação do Michael Jordan, que já é pouco famosa, todo mundo já deve ter ouvido, mas para quem não ouviu ainda, eu vou citar para fechar esse raciocínio, que ele disse que eu errei mais de 9.000 cestas, perdi quase 300 jogos. Em 26 finais de partidas, eu fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Então, uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu me tornei um sucesso, que é do Michael Jordan. E para fechar o meu TBB, vai um episódio do Café Brasil, que é o episódio do Cafezinho, que chama Celebrando o Sucesso. O Fracasso, perdão, Celebrando o Fracasso. É um curtinho, mas uma reflexão muito boa sobre esse tema que eu acho importante para a gente pensar. Hugo, agora a sua vez, passo a bola para você. O que você trouxe para os nossos ouvintes? Bom, Vitor, Rafa, para o meu TBB, eu trouxe 2 dicas de leitura e uma frase para associá-las, né? A leitura que se tornou um hábito desde que eu me tornei treinador, porque, para ser muito sincero, nem no meu período mais escolar, nem no meu período enquanto atleta, eu era fã de livros. No caso, eu detestava, só que agora, principalmente por já há 2, 3 anos já viver sozinho, ter mais tempo para mim, para pensar em mim, para me cuidar, para poder refletir, para poder, digamos que, crescer. A leitura, de forma geral, ela vem sendo muito a minha companheira e vem me ajudando muito nesse meu crescimento, nesse meu processo de evolução, entendeu? Então, a primeira dica de leitura, que tem mais a ver com o futebol em si, é o livro do Ferguson, do período que ele esteve, que fala sobre a carreira dele, né? Fala um pouco do início e principalmente do período em que ele esteve à frente do Manchester. E o ponto, assim, que eu acho que é crucial para a leitura dele, principalmente para quem é treinador ou profissional dentro do futebol, é fazer o exercício de imaginação e comparação, de que muitos dos casos e das histórias que ele comenta no livro dele são histórias que eu vivi, que você, Vitor, viveu, que você, Rafa, viveu, e todos os que estão ouvindo esse podcast também já vivenciaram, só que o que muda são as pessoas envolvidas, é o contexto, é o clube, é o cenário de forma geral, mas a essência das situações que são mencionadas e são, digamos que, relatadas no livro, são situações que todos nós vivemos, e se a gente tiver a capacidade de fazer o transfer para a nossa vida, pode nos trazer muito, digamos, crescimento, entendeu? E nesse próprio livro já passa muito a ideia de liderança, a ideia de se ligar às pessoas, a ideia de olhar mais para o ser humano dentro do futebol, e que eu acho que é
a chave para que você seja não só um bom profissional dentro do futebol, mas em qualquer área da vida, e principalmente seja um bom ser humano, entendeu? E fazendo o link a esse livro, e que, digamos que particularmente a mim, fez muita diferença da minha primeira fase de carreira ali, que para mim era tudo, digamos que uma novidade, que eu estava me aventurando no início, que eu estava, digamos, começando a ver as coisas como elas realmente são. E para esse estágio que eu estou hoje, que eu me sinto mais maduro, que eu me sinto mais confiante, que eu me sinto mais estabelecido, não só dentro, como também, principalmente, fora do futebol, o livro chamado O Monge e o Executivo, que, como é óbvio, ele fala muito da questão de liderança em si, e que, mais uma vez, eu friso que é importante não só no futebol, mas na vida como um todo, principalmente nas relações humanas, mas ele trouxe para mim muito a questão do olhar para si, da questão do autoconhecimento, de procurar entender o porquê que você, no caso eu fui assim até essa altura da vida, o que eu poderia ter feito de diferente, o que eu poderia ter mantido, enfim, é a questão pura e crua de se autoconhecer, e você se autoconhecendo, você tem a possibilidade de não só evoluir enquanto ser humano e pessoa de forma geral, mas também ajudar outras pessoas a crescerem, a evoluírem, e a gente ter a capacidade de tornar tudo ao nosso redor melhor ou um pouco menos pior do que são, né? Assim, no caso, a sociedade como ela está hoje, né? E aí, associando a esses dois livros, eu trago uma frase do Manuel Sérgio, que para mim é crucial, que é assim: quem só sabe de futebol, nem de futebol sabe. Então, tem muito a ver com isso, né? Que eu vejo hoje, não só no Brasil, mas aqui também, muitas pessoas que estão começando agora dentro do futebol, que querem ser grandes profissionais, que querem chegar a um patamar mais elevado, que se preocupam muito com questões mais técnicas, táticas, com questões mais, assim, do jogo em si, que não deixam de ser importantes, mas que, no meu modo de ver, elas perdem o sentido quando a gente não olha para tudo que envolve o jogo e o futebol em si, entendeu? Que é a vida, que é o ser humano de forma geral, entendeu? Então, por isso que em todas as respostas, em tudo que foi comentado aqui hoje, eu procuro, digamos que, contextualizar e procuro trazer à tona esse lado mais humano, porque é tudo isso que dá sentido a essa nossa paixão, né? Que é o futebol, entendeu? Então, aquele que só sabe de futebol, nem futebol sabe. Então, é mais aquele alerta para se atentar a tudo que envolve esse nosso querido esporte, que é o futebol, né? E que é o que que faz a gente perder noites e noites vendo e revendo jogos, fazendo análise aqui, acolá, tendo conversas com amigos, enfim, basicamente isso. Hugo, foi um grande prazer falar com você. Foi um baita do episódio. Acho que foi um episódio que a gente falou de coisas muito legais, trouxe reflexões interessantes. Tenho certeza que o nosso ouvinte gostou e criou nele também caminhos para continuar refletindo sobre isso. Então, muito obrigado pelo convite e pelo papo. Então, Vitor, Rafa, mais uma vez só agradecer aqui o convite de vocês. Para mim é uma oportunidade ímpar e fico muito feliz e lisonjeado por ter tido esse convite, entendeu? A todos que acompanharam e vão acompanhar esse episódio aqui, só agradecer mesmo a paciência e compreensão com as minhas visões, né? Eu por vezes, eu tento, assim, eu acabo por me estender muito, mas é mais para deixar todas as minhas falas, digamos que contextualizadas, e não deixar margem para assim, para um duplo sentido, ou uma dupla interpretação assim, de forma geral, e também para deixar claro que tudo que foi dito aqui jamais teve o sentido e a ideia de problematizar ou gerar alguma polêmica, entendeu? É só a minha forma de ver o mundo, é só a minha forma de ver as coisas, entendeu? E é assim, acho que todos nós aqui temos uma forma de ver o mundo, e às vezes
alguns vão concordar, outros vão discordar, mas acho que o mais importante de tudo é ter o respeito. Então, que esse podcast aqui ele possa trazer crescimento e reflexões a todos que vão ouvir ao final disso tudo, né? Muito obrigado a todos. Valeu, Hugo. Um grande abraço. E é importante você fazer esse esclarecimento, porque hoje em dia as coisas são tiradas muito fora do contexto, mas acho que a gente conseguiu entender. E você que nos acompanhou até aqui, se você chegou até aqui porque você gostou do conteúdo, gostou do papo, foi algo proveitoso, então peço que compartilhe, mande para as outras pessoas, para aquele amigo que você discute sobre futebol, para aquela pessoa que você sabe que vai gostar do nosso papo também e interaja com a gente, porque é isso que nós vamos fazer crescer juntos, ok? Aquele abraço, fique com Deus e nos ouvimos em breve.